Olá, amigos, amigas do programa Castelo Forte. Temos o privilégio de mais uma vez nos encontrarmos e conversarmos sobre temas interessantes. Queremos também agradecer por todos vocês que têm participado do nosso programa, que têm também no dia a dia comentado, trazido sugestões, ideias para que o nosso programa fique cada vez melhor e mais interessante. Hoje nós temos a oportunidade de conversar com o meu colega, pastor Luiz Henrique Zivers, e nós vamos poder fazer perguntas a ele, saber um pouco da sua história. Ele já viveu em vários lugares, alguns lugares bem diferentes aqui do nosso Rio Grande do Sul. Pastor Luiz, meu colega, obrigado por aceitar o convite, estar conosco aqui no programa. E certamente também as pessoas vão poder aprender com a sua história, com aquilo que tem visto e aprendido nesses muitos anos como pastor e até mesmo antes disto. Então, gostaria de, inicialmente, pastor Luiz, pedir para que se apresentasse um pouquinho, aqueles que nos assistem, onde nasceu, e assim depois a gente vai conversando então sobre esses outros lugares onde já viveu e trabalhou. Olá, pastor Eric. Olá, amigos do programa Castelo Forte. É uma alegria estar aqui, conversar e compartilhar um pouco da vida da gente. Acho que isso interessa as pessoas, conhecer um pouco mais de perto, uns aos outros. As experiências de vida ajudam a gente também a encontrar, às vezes, uma pequena luz, uma pequena orientação para a sua própria vida. Eu não sou gaúcho, eu nasci em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul, em 1962. Nessa época, Rio do Sul era a quarta maior cidade do estado de Santa Catarina. E ali eu fiquei até os 14 anos, quando eu fiz então a confirmação. E de lá fui a Curitiba acompanhando a minha família, que foi procurar lá, meu pai e minha mãe, uma forma de sobreviver. E de lá é que acabei vindo para São Leopoldo, para a Faculdade de Teologia, estudar então Teologia na ISLB. Então, foste morar em Curitiba, no Paraná. Com que idade? Como foi a sua experiência em Curitiba? Como é que veio então chegar a estudar em São Leopoldo? Como é que aconteceu isso, pastor Luiz? Quando a gente é pequeno, acompanha a família, né? Rio do Sul era uma cidade não muito grande, até hoje ela não é tão grande no estado de Santa Catarina, mas ela é expressiva, essa cidade. E quando cheguei em Curitiba, a cidade era enorme, uma cidade com edifícios altos, a gente andava na cidade olhando para cima. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí do bairro Boa Vista, onde nós morávamos, e fomos para a cidade, para a biblioteca pública, fazer uma pesquisa, um grupo da nossa sala, eu me perdi na cidade. Na Praça Tiradentes, lá em Curitiba, eu dei algumas voltas naquela praça até encontrar outra vez o ponto de ônibus, onde eu podia pegar o ônibus para retornar para o bairro Boa Vista. E isso foi uma experiência assim, vou dizer, um pouco apavorante, porque se perder numa cidade grande e não poder achar o caminho de volta para casa é de fato apavorante para um guri de 15 anos que vinha de uma cidade pequena. Certo. E lá nós nos envolvemos logo na comunidade do bairro Boa Vista, e acabei ajudando no trabalho com crianças, com culto infantil, e depois participando também da juventude. Um grupo de jovens lá na comunidade, ali no seu bairro. Eu fui também eleito uma vez presidente do grupo de jovens da comunidade. E por causa desse envolvimento na comunidade, uma vez
o pastor Kjell Nordstock com algumas senhoras da UASI vieram conversar comigo e sugeriram que eu fosse estudar teologia em São Leopoldo. Bem, aquilo me impressionou, aquilo me tocou e eu comecei a pensar seriamente. Em todo o período que eu fiz, então, na época, o 2º grau, eu fui pensando nessa possibilidade, até que eu me decidi e fui, então, fazer o vestibular da Faculdade de Teologia em São Leopoldo. Pastor Luiz, foi a partir do envolvimento com a comunidade. Várias vezes eu já ouvi pessoas falarem, pessoas que foram para um ministério dentro da igreja, falarem de que elas foram talvez despertadas ou surgiu esse interesse através de outros que chegaram até essa pessoa e levantaram essa possibilidade. Você então diria que isso foi muito importante, que esse pastor, que essas senhoras, pessoas da comunidade, viram em você alguma coisa e elas lhe perguntaram, sugeriram, foram talvez um instrumento de Deus, podemos dizer, para impulsionar para a vocação no ministério pastoral, mais ou menos por aí? Com certeza, acho que toda a infância, depois que eu contei para minha mãe que o pastor Kjell Nordstock era uma missão norueguesa que tinha lá no bairro, depois que eles vieram conversar comigo, eu falei para minha mãe, a minha mãe disse, sabe, Luiz, desde pequeno você queria ser padre. É que a minha mãe é católica de origem e o meu pai é evangélico. E, em geral, é assim que nas famílias a mãe se envolve muito mais com essa questão religiosa, né? Então eu tive assim uma educação religiosa da parte da minha mãe, conforme ela sabia e conhecia da sua caminhada de fé, muito católica, assim. E eu acho que a partir dali eu tinha essa ideia, essa vontade, queria ser padre. Eu acho que alguns sinais Deus vai colocando na vida da gente, a gente precisa estar um pouco alerta para ver. Eu tinha uma vontade de trabalhar com gente, de me envolver com gente, um pouco, às vezes, as condições da família, as condições sociais em que a gente nasce também chamam a gente a se envolver mais pelas pessoas, a trabalhar mais pelas pessoas. E acho que isso tudo amadureceu de tal forma que quando o pastor Kjell Nordstock mais a UASI vieram conversar comigo, aquilo tocou fundo, calou fundo, uma porta se abriu e a vontade de fazer teologia cresceu e amadureceu. Hoje se percebe em várias igrejas que existe uma necessidade bastante grande de pessoas que entrem para essa vocação, esse chamado de servirem, seja como pastores, pastoras, missionários. Como foi a sua experiência então nesse preparo? Estudou teologia em São Leopoldo. O que você também diria, quem sabe hoje, para pessoas que têm, quem sabe, essa dúvida, essa pergunta? Será que Deus também chama pessoas hoje para servirem nesse ministério na igreja? Eu tenho certeza disso, que Deus toca as pessoas, chama as pessoas. Nós também temos que ter claro para nós que a gente acaba descobrindo na faculdade de teologia inúmeras possibilidades de atuação como ministros e ministras de uma igreja. Portas se abrem, você acaba vendo um horizonte muito maior quando você estuda teologia e vê que as possibilidades são muito grandes de contribuir, de colaborar com uma comunidade, mas também com toda a sociedade. Claro, para mim estava, quando eu era pequeno, que eu queria trabalhar com gente, eu queria ajudar também no crescimento das pessoas e ajudar na mudança
do ambiente onde a gente vivia, e isso era um impulso forte, grande. A teologia conseguiu fazer com que eu me apaixonasse cada vez mais com essa tarefa, essa missão de estar no mundo para colaborar, para ajudar, para motivar pessoas para a vida, motivar pessoas também para transformarem o ambiente, o lugar onde vivem, um lugar melhor para se viver, um lugar melhor para ter sua família e desenvolver todas as suas potencialidades como ser humano.